Olá a todos, meu nome é Dailane, sou professora de língua portuguesa e na aula de hoje a gente vai falar sobre funções da linguagem. Esse é um tema muito importante porque cai em muitas provas, inclusive no Enem. Cada texto, cada gênero textual tem uma abordagem, tem uma função na sociedade. Ele tem um papel e é isso que a gente vai descobrir hoje, né? O que os gêneros textuais, qual a função de cada texto na sociedade. A gente tem aqui dois exemplos de textos. Temos uma poesia muito conhecida e temos uma notícia, né? Uma revista. Cada um desses textos tem uma função. Quando a gente observa, a gente vai ver que um pode informar, o outro pode emocionar ou trazer uma abordagem crítica sobre algum tema. Então, todos os textos, eles têm uma função. E é isso que nós, como leitores ou estudantes, temos que identificar. Qual é a função de cada um desses textos. Então, nesse assunto, a gente tem 6 identificações, 6 elementos que podem ser identificados num texto. Então, a gente tem a mensagem, o canal, o código, o receptor, o contexto e o emissor. Foi Jacobson quem estipulou esses 6 elementos que devem ser identificados num texto. Então, qual é a mensagem, né? Como que foi utilizada essa mensagem? Em que canal? Quem recebe? Para quem é essa mensagem? Ou quem emite? Qual é o contexto ali envolvido e qual é o código? Qual é a língua ali que está sendo utilizada? Então, esses 6 elementos, eles são identificados no texto. Pode ser que um texto tenha mais de um desses elementos, ou pode ser que só tenha um, ou predomina um. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai ver o emissor. Quando a gente olha um texto, seja ele uma poesia, uma carta, um e-mail, um blog, qualquer gênero textual, a gente vai ver que tem alguém que se dirige a outra pessoa, né? Esse é o emissor. Ele é chamado de locutor ou remetente, né? E receptor, então é aquele que destina. Então vamos lá. O canal em que se dá a comunicação, então o canal é o próprio meio físico onde circula ali a imagem. Então a gente já viu primeiro o receptor, aquele que está recebendo a mensagem. Depois o próprio canal. Como que essa mensagem chega? É através do telefone, através do papel, através de ondas sonoras. Então, toda a mensagem, todo o texto, ele vai chegar de alguma forma. Uma notícia, por exemplo, pode chegar através de um site, pode chegar através da televisão, né? Ou até mesmo por telefone, alguém te contar. Então, existe o canal. O canal é muito importante para a gente saber identificar a função da linguagem. A mensagem é o mais importante, é aquilo que é transmitido. Então, você tem várias formas de se mandar uma mensagem, mas é a própria mensagem em si, que é a combinação dos signos ali, que faz com que o outro entenda, é o mais importante. E temos o código, que é a mensagem que é transmitida. Essa mensagem, ela pode ser transmitida pelo signo. No nosso caso, a língua portuguesa. É ela que chega até o outro. Então, vamos lá. Aí agora a gente vai entrar mais especificadamente nas funções da linguagem. A primeira é a função referencial ou denotativa. Se vocês já estudaram função conotativa, a conotação e denotação, vocês vão ver que há uma diferença entre os dois. Na conotação, eu tenho um sentido figurado nas palavras, nos textos. No sentido denotativo, eu tenho um sentido mais real. Então, se eu falo amor é fogo, eu estou usando a linguagem conotativa, figurada. Mas se eu tenho uma notícia de jornal ou tenho uma informação sobre uma planta, cientificamente, aí eu já tenho uma função mais referencial, mais voltada com base na realidade, né? Então, a mensagem, ela pode ser transmitida de uma forma referencial ou denotativa, que é esse exemplo aqui que a gente está observando de um texto que é informativo. Ele está trazendo uma curiosidade acerca de algo, né? Então, sobre plantas, né? Sobre sementes, de uma revista chamada Vida Simples. Esse texto, ele não é fictício, mas ele foi feito com base na realidade. Então, esse gênero textual, ele é informativo, ele quer trazer informações novas à sociedade, não com base figurada, mas com uma base mais científica. Então, a linguagem, a função referencial ou denotativa, ela vai tratar de assuntos baseados na realidade. Então, nesse texto, Semente do Futuro, a gente tem a função referencial. Então, como a gente viu, uma função é que tem um foco na realidade,
às vezes até um texto mais científico. Se a gente falar em gênero textual, a gente pode pegar até a própria monografia, tese, dissertação, artigo científico, até mesmo artigo de opinião. São gêneros textuais que se preocupam, de fato, com a linguagem com base científica, né? Você, através de experimentos, de pesquisa, de resultado, estatísticas, aí você coloca ali a conclusão a que você chegou. Aqui é um exemplo, né, retirado da Vida Simples, diz assim: essa construção, que lembra uma pelota felpuda, na realidade tem 20 metros de altura e é inteirinha coberta por varas de acrílico, que balançam ao sabor do vento. Reparem que aqui a gente tem uma descrição com base na realidade. O curioso é que em cada uma delas estão guardadas algumas sementinhas e são mais de 60 mil, vindas de plantas variadas. O cubo faz parte do pavilhão do Reino Unido na Shanghai World Expo, a feira universal que acontece na China até outubro. A ideia do evento, que ocorre desde 1851, é que países de todo o planeta compartilhem seus aspectos culturais, tecnológicos e econômicos. A edição de 2010 tem um tema: uma cidade melhor, uma vida melhor. E a construção representa a importância da diversidade da Terra. Durante o dia, cada vara de mais de 7 metros atua como fibra óptica, levando luz ao seu interior. À noite, as fibras se iluminam, criando uma atmosfera de respeito e devoção aos recursos do planeta. No fim da feira, os visitantes poderão plantar as sementes ali guardadas e todo o material usado na construção do cubo será reciclado e reutilizado. Reparem que essa linguagem nem é muito comum a gente, porque é uma linguagem específica, né? Ela tem informações que muitas vezes a gente não conhece. Se a gente pegar até mesmo um livro didático, ali tem informações sobre geografia, sobre ciência, sobre língua portuguesa, que são específicas de um assunto com base em estudos, em pesquisas, né, em experimentos. Então, no caso da função referencial, a gente não pode pegar um poema e dizer que é uma função referencial, porque no poema vai ter muita linguagem metafórica, figurada ou conotativa. Vai brincar com o jogo, o sentido das palavras vai ser polissêmico. No caso da linguagem referencial, a gente não tem essa possibilidade de brincar com os sentidos das palavras. Se eu uso a palavra planta, flor, vai ser relacionado, como aqui no texto, né? Tem algumas palavras, a gente vai ver que está relacionado ao sentido real. Agora, se num poema eu uso a palavra flor, pode se referir a uma pessoa. Então, olha a diferença aí da função referencial para a função poética. A gente vai ter aí questões bem diferentes e divergentes. Então, não é difícil identificar a função de cada texto, porque cada um vai ter, de fato, uma abordagem diferente da outra. Como eu disse, pode ser que um texto pode ou não ter mais de uma função. Então, num poema, eu posso ter a linguagem predominantemente poética, mas também emotiva. Quem sabe até numa função apelativa, eu posso ter a linguagem que vai apelar, que vai convencer, mas também que pode emocionar. Então, nem sempre um texto tem só uma função da linguagem. A função emotiva ou expressiva, como o nome já diz, tem a ênfase no emissor, naquele que recebe. Então, quando você escreve, por exemplo, uma notícia em que conta uma história triste, você imagina que ali aquele que recebe a mensagem deva se emocionar, né? Então, o foco na função emotiva é trabalhar as emoções, o estado de espírito, né, daquele que está ali lendo a mensagem. Por isso que ela é emotiva, né, como o próprio nome já diz. Reparem que cada uma das funções tem um foco. No caso da função emotiva, o foco aqui é aquele que recebe, porque é ele que vai sentir ali aquelas emoções. Então, um exemplo de linguagem emotiva é esse texto aqui escrito por Pedro Bial, que é um jornalista. Normalmente os jornalistas têm histórias muito emotivas e se a gente assiste a televisão, todo dia vai ter uma história que vai nos emocionar. Mas você pode falar assim, mas eu assisti e não me emocionei. Tudo bem, não tem problema. A questão é que a função do texto é essa, é emocionar aquele que está assistindo ou lendo, né? Então vamos ler esse texto aqui. Tomado pela costumeira pressa de repórter, eu tinha que fazer, a toque de caixa, imagens do museu para compor a minha matéria. Quando chegamos ao primeiro corredor, o eixo da continuidade,
Tentei pedir algo à Bárbara, funcionária do museu que nos acompanhava. Não consegui falar. Tudo foi se desfazendo. Todos os sentimentos e emoções e também as racionalizações, reflexões ou desalentos mediados pelo intelecto. Tudo foi se desvanecendo dentro de mim, em um grande vazio, um vácuo que sugava a si próprio. Se formou qual redemoinho em meu peito, até explodir num jorro de pranto, num colapso incontrolável. Não tive condições de prosseguir com o cinegrafista Fernando Calixto. Procurei um lugar onde esgotar as lágrimas e tentava me explicar, repetindo aos soluços. Pela metade, não vou conseguir fazer meia visita. Pela metade, não. Ou encaro todo o périplo ou vou embora. Não consegui nem uma coisa nem outra. Nem parei de chorar, nem me recompus. Não me atrevi a percorrer todos os corredores, nem tampouco resisti a penetrar nos espaços desconcertantes do Museu Judaico de Berlim. Bom, então a gente tem aqui um exemplo, um relato, né, em primeira pessoa de um jornalista conhecido em que ele se emociona, em que ele relata ali o que ele está pensando, o que ele está vendo, né, acerca do Museu Judaico de Berlim. Então, pode ser tanto em primeira como em terceira pessoa, não necessariamente a pessoa ali pode ter vivido a situação, pode ser também um relato de alguém que não tem nada a ver com a situação. Então, no caso da função emotiva, a gente tem primeiramente aí a emoção como foco, porque a ênfase está em quem está emitindo, até porque quem está emitindo tem a função também, a obrigação de fazer com que o outro, ou pelo menos de tentar fazer com que o outro fique emocionado com aquele texto. Então, eu falei aqui no caso das notícias, porque são os mais conhecidos, mas a gente tem outro gênero textual, como a biografia, como a autobiografia, como relatos, documentários, como filmes, né? Eles também não deixam de ser gêneros textuais que têm a função de emocionar, e a gente pode observar isso em vários lugares. Então, se numa questão, na prova, cair um texto em que você percebe que na narrativa, ou até mesmo na descritiva, ou se for um texto dissertativo, você tem ali um relato emotivo, emocionado, alguém está chorando, alguém viu uma situação em que ficou triste, você pode observar, pode identificar essa função como uma função emotiva. Pode ser escrito poeticamente? Pode ser em prosa ou em verso, né? A linguagem emotiva, ela também está na linguagem poética, né? Mas aqui é um exemplo em prosa, né, de uma história triste, né? Uma narrativa, alguém de fora está contando uma história triste. Então, aí, nesse caso, a gente tem uma linguagem mais emotiva. A função conativa ou apelativa, né, como o nome já diz, tem o foco no receptor. E aqui é uma linguagem muito comum dos textos publicitários. Inclusive, é um gênero textual que cai muito no Enem. A gente tem muitas propagandas no Enem e ali o estudante tem que identificar qual é a função da linguagem naquele texto, né, se é uma dessas que eu falei, ou outras que eu ainda vou falar, ou não. Né? Então, quando o objetivo da mensagem é persuadir o destinatário, influenciar o comportamento, aí a gente tem a linguagem conativa ou apelativa. Como o nome diz, que é apelar mesmo, chamar a atenção, mudar o comportamento da pessoa. Essa é a função, né? Se a gente for observar a publicidade, que é o quê? Motivar a pessoa a mudar o comportamento, a utilizar um produto ou a comprar esse produto. Uma outra característica da função apelativa, que é uma das que mais caem nos vestibulares, é que os verbos são no imperativo e a gente tem a presença do vocativo. Então, por exemplo, compre batom, ou venha, use esse produto, né? Faça isso. Os verbos, eles têm essa conotação de ordem, mas, na verdade, a gente nem entende como uma ordem, a gente entende como um pedido, né? A gente tem aí um sentido pragmático um pouco diferente, não como uma ordem mesmo. E no vocativo, a gente tem um chamamento. Ei, vem aqui, esse ei, ou mulher, né, ou criança, direcionando aquela propaganda, né? Então, no caso aqui, a gente tem não fume, faça como um personagem acima e liberte-se do vício. Então, a gente tem aqui uma função apelativa em relação ao fumo, né? Apelando as pessoas a não fumarem. Reparem, não fumem uma ordem, né? Reparem que o verbo faça como personagem, aqui a gente tem também o verbo no imperativo.
aquilo que eu falei, a gente não entende como uma ordem, subjetivamente, mas o verbo ele está no imperativo, ele está denotando ali, está mandando você fazer alguma coisa. Quando a gente observa esses textos, a gente não pensa, mas eu não fiz porque ele mandou. Mas, implicitamente, a gente está seguindo ali um comportamento pela própria linguagem, porque a linguagem tem a intenção de nos convencer, de apelar. E a gente tem inúmeros outros exemplos, né? A publicidade é o mais comum, o que a gente vê de apelação mesmo. Há produtos para criança, para mulher, para homem. A função fática, a ênfase é no canal, ou seja, como que essa mensagem chega até o indivíduo. A gente tem, primeiro, que estabelecer o contato, como que esse contato é feito. Quando a gente se comunica com alguém, esse contato é feito de alguma forma. No meu caso aqui, a gente tem uma videoaula. Através da câmera, essa aula chega até vocês. Então, no caso da função fática, a ênfase está no canal. Como que essa mensagem chega? Então, vamos pensar, por exemplo, numa conversa telefônica, em que eu estou trocando ali informações por ligação ou por aplicativo. Ali eu tenho um canal, quer dizer, um objeto que está ali fazendo com que a mensagem chegue para mim ou para qualquer outra pessoa. Então, na função fática, o objetivo é estabelecer a comunicação. E essa comunicação ela é estabelecida através de um canal. A função metalinguística também é uma função, essa palavrinha cai muito em alguns vestibulares, né? A metalinguagem é a língua falando da própria língua. Então, a ênfase está no código, que é a língua portuguesa. Então, se eu penso num dicionário, o que é um dicionário? É a língua falando da própria língua. Se eu pego um poema que fala de como é escrever um poema, é uma metalinguagem. Se eu pego o livro Dom Casmurro, no início do livro, lá nas partes iniciais, o autor explica o significado do nome Dom Casmurro. Isso é uma metalinguagem, a língua explicando a própria língua, né? E a ênfase, como eu disse, está no próprio ato da língua. A gente tem aqui um exemplo que é do dicionário, né? Um pronome é uma palavra que representa um nome, um termo, ou a função de um nome, um adjetivo, ou toda uma oração que a segue ou antecede. Então, o pronome, que é uma característica da língua, é a gramática da língua, então a gente está falando da própria língua, isso é a metalinguagem. Então, toda vez que eu tenho, por exemplo, um texto, se cai lá no vestibular, né, no Enem, um texto ensinando a escrever um texto, ou criticando o ato de escrever, ou da dificuldade de se escrever um texto, ou se cai até mesmo na redação do Enem, algo relacionado à produção textual, isso é a metalinguagem, a língua falando ou explicando a própria língua. A função poética, que é muito fácil, porque a gente já pensa logo na estrutura, né? A gente está falando de verso, a ênfase está na própria mensagem. Quer dizer, que é chamar a atenção para o que está ali escrito, para a mensagem propriamente dita, né? E também para a elaboração de sua forma. Qual a diferença, então, entre função poética e função emotiva? Na função emotiva, está mais relacionado à emoção ali, não necessariamente à estrutura do texto. Na poética, embora também tenha emoção, a gente está falando de um texto com uma estrutura, que pode ser em verso, né, e estrofe. Pode ter rima ou não. Então, na função poética, é muito fácil a gente identificar, né? Os poemas são os mais conhecidos. Então, nesse poema aí de Mário Quintana, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a mágica presença das estrelas. A gente tem aí a presença da rima, a gente tem um texto em verso, não é em prosa, né? Um texto em que a gente está observando que é um poema de fato. Se a gente olhar, mesmo se a gente não conhece o autor, a gente vai ver que ali é uma linguagem poética, né? Se preocupa com a rima, se preocupa com os melhores termos, melhores vocábulos. A gente tem a presença da pontuação, que é muito forte, né? Muita presença de reticências, ou presença de exclamação, né? Ou às vezes até ausência de pontuação. Então, isso é muito comum na poesia. Então, a poesia ela se preocupa
com a forma, claro que também com a mensagem, a função e a forma, mas a gente identifica a poesia logo de cara, né, em primeiro momento, olhando a sua estrutura. Vamos agora, então, para a questão do Enem sobre esse assunto. A gente tem um texto aqui que diz assim: desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem, estou nervoso, estou zangado. A gente tem aqui um texto, então, narrativo, mas aqui logo no início ele já vem dando uma opinião, né? Então não deixa de ser um texto também dissertativo, né? A gente tem 2 abordagens aí nesse texto. A gente pode observar que tem uma opinião pessoal, né? Tá em primeira pessoa, a gente vê que o narrador ele é masculino, né? Por estou nervoso, estou zangado. Então, quando a gente vai analisar uma questão no vestibular, no Enem, a gente tem que sempre olhar que o texto dá pistas. Ele vai nos dizendo, ele vai trazendo informações, ele não é inocente, né? Então, ele já vem falando aqui no início, ó, observem, vocês conseguem, vejam já se vocês conseguem relacionar essa primeira oração aqui com alguma função da linguagem que vai falar sobre o ato de escrever, né? E sobre o que se pensa sobre isso. Então, nem sempre, claro que você não vai observar, às vezes, o texto todo, mas uma parte dele vai estar relacionado a alguma função da linguagem, né? E às vezes o vestibular ele vai dizer assim, ó, observa essa questão, essa oração aqui do texto, observa essa ou observa tudo. Então o aluno ele tem que ficar atento às questões ali. Mas o mais importante para mim é você pensar no enunciado, porque não adianta o aluno olhar o texto e só ficar por ali. Ele precisa olhar e ver o que o enunciado está pedindo, que é o que a gente vai ver agora. Nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Foi o que eu disse. Pode ser que um único texto tenha várias funções da linguagem. São 6, né? Lembrando. Com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou a expressiva, pois. Então, aqui no enunciado, a gente já tem uma configuração, já tem uma afirmação de qual a função da linguagem. Repare que quando eu falei, ó, desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje, se a gente for só focar aqui, a gente vai ver que é a metalinguagem. Mas aí a gente precisa observar o texto completo para ver qual é a abordagem dele. Então, a gente já pode observar que é emotiva ou expressiva, porque a gente tem, ó, características. Ele está dizendo aqui do dia dele, ele diz que não vai fazer uma crônica, que ele está cheio de coisa para fazer, 6 recados para fazer, contas para pagar, que ele está nervoso, que ele está zangado. É um relato pessoal que pode provocar emoção naquele que está lendo. Essa emoção pode ser positiva ou pode ser negativa, né? No caso aqui, você fica meio apreensivo com a abordagem dele. Vamos para A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. O que é o próprio código? É a função metalinguística, né? Ou seja, a língua falando da própria língua. Lembrando, né? Uma receita culinária que ensina a como fazer uma receita. Ou um texto que é tipo de uma receita mesmo. Uma xícara de amor, uma xícara de... Essas são passos de como se fazer alguma coisa. Então, eu tenho aí uma função metalinguística. A B, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. C, o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. D, o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais, ou seja, o que é mais importante é aquele que se refere. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Todas essas questões, elas têm uma função da linguagem aqui, falando da apelativa ou de qualquer outra. Essas funções da linguagem é que a gente tem que identificar. Nas próprias questões, por exemplo, se na A eu tenho aqui a função metalinguística, eu já descarto ela, porque
ela não é predominante, embora tenha ali uma pequena abordagem no início. Então, a gente já descarta ela, né? E aí a gente vai vendo. Vamos passar aqui para a questão? A questão correta é a B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Ou seja, a mensagem vai muito mais além do que está nas linhas. Ela está nas entrelinhas, né? Porque a emoção, ela lida com questões que vão além das palavras. Então, a questão B, de fato, reflete o que o texto diz, porque o texto é um relato pessoal que tem a função de emocionar. Se você pegar a E, por exemplo, olha só, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. O objetivo é manter a comunicação. O que seria isso? É o canal que está em questão. Mas aí, lá no texto, ele não está falando que está numa conversa de telefone ou que está numa gravação. Não. Ele está apenas relatando o dia dele, né, a vida dele. Então, aí a gente pode afirmar que não é a E, a gente já descarta, porque não está falando do canal, né? E aí a gente vai observar que a C, o interlocutor, é o foco do enunciador na construção da mensagem. Não é a relação entre eles que é o foco. Quem é que está passando a mensagem é que tem a maior importância, né? Porque ele está dizendo ali algo emotivo. Então, a gente descarta as questões e a B é a correta. Por quê? Quando a gente fala em questão emotiva, o que é mais importante é a emoção que está ali no texto. Ah, mas eu não me emocionei. Não importa. A função, o objetivo do texto é emocionar ali através das palavras. Na aula de hoje, a gente viu que as funções da linguagem são importantíssimas em qualquer prova que a gente faz. E é importante a gente observar que cada texto vai ter uma função. A gente viu as 6 funções da linguagem. E aí você tem que observar a estrutura, tá? Em forma de poema. Tem a função de apelar, de convencer alguém, ou quer emocionar, ou quer falar da própria língua, ou quer manter o contato. A gente tem que, né, através do canal. Então, são 6, são poucas. Entendam ela através dos textos que eu apresentei aqui. Então, a gente se vê na próxima aula com o próximo conteúdo. Até lá!